Pergunta 19, uma pergunta curtinha. Qual é a miséria do estado em que o homem caiu? Resposta: todo o gênero humano, pela sua queda, perdeu a comunhão com Deus, está debaixo da sua ira e maldição, sujeito a todas as misérias desta vida e às penas do inferno para sempre. O que aconteceu? Qual que é a pior coisa que aconteceu com o homem com a condição da queda? Qual é a miséria do estado? Em qual que é a pior coisa? A pior coisa é a perda da comunhão com Deus. Porque através da perda da comunhão com Deus, ele fica debaixo da ira de Deus, ele fica debaixo da maldição de Deus, e essa maldição não tem a ver necessariamente com demônios, já falamos, tem a ver com a consequência do pecado. Ele fica sujeito às misérias dessa vida, dificuldades, dores, enfermidades, e às penas do inferno para sempre para aqueles que não são filhos de Deus. Por intermédio de Adão, o pecado entrou no mundo, e dessa forma todos se tornaram pecadores. E através do pecado, a morte passou a todos os homens. Então a gente tem o texto que nós já trabalhamos, essa condição do pecado original sendo transmitido para as pessoas. Então, através do pecado de Adão, a morte ela passou para todos os homens, tanto uma morte física como uma morte espiritual. A morte física ela passa a haver a partir do momento em que Adão para de comer do fruto da árvore da vida. Porque Deus olha para aquela condição e, como um ato de amor ao ser humano, para que ele não vivesse uma vida miserável eternamente, ele expulsa ele do jardim do Éden, para que ele não pudesse ter acesso à árvore da vida, e aí o homem começa um ciclo de decadência física para que ele pudesse morrer. Mas a partir da queda do pecado, é instantâneo, há uma quebra de relacionamento com Deus, não há mais um relacionamento como havia antes. Todos em Adão pecaram e não conseguem mais por si mesmos reatar a comunhão perdida. Então, quando você estiver diante de uma pessoa que fala que está em pecado e não consegue ir para a igreja, entendeu? Ou eu não vou tomar Santa Ceia porque eu estou em pecado, eu não vou fazer... Mas o ser humano sozinho ele não consegue. O núcleo da igreja, o núcleo da família, ele existe exatamente com o objetivo de fazer com que essas pessoas elas possam, por comparação, por viver com pessoas melhores, elas possam se elevar e sair daquela condição. Isso de você deixar a pessoa de lado, ou a pessoa não participar mais, eu não vou na igreja porque eu estou em pecado, faz com que ela se afaste. A condição da Santa Ceia é algo que eu falo bastante. A condição da Santa Ceia ela é necessária e essencial para uma pessoa que está em pecado. Porque é a partir da comunhão com o corpo e sangue de Cristo que ela vai conseguir restaurar o seu ser. Não pela sua força, mas ela vai conseguir restaurar a sua força, a sua vida, o seu relacionamento com o Senhor, através da comunhão com o corpo e sangue. Romanos capítulo 5, verso 12. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Então essa morte ela passa para os homens, a morte física como espiritual. Adão tinha consciência do seu pecado, pois após comer do fruto da árvore do conhecimento do mal, ele passou a ter vergonha de Deus. Aquela cena em que Deus ele olha, entendeu? Como se ele não soubesse onde ele está. Deus é onisciente, ele sabe de todas as coisas. Ele olha para aquela cena e fala: Adão, Adão, onde você está? E aí Adão responde: eu estou aqui escondido porque eu estou com vergonha. Por que você está com vergonha? Estou com vergonha porque eu estou nu diante do Senhor. E a nudez ali era uma nudez muito maior do que a nudez física. A nudez ali era uma nudez espiritual, em que ele estava sabendo que Deus estava olhando na condição pecaminosa dele. Eles passaram a ter medo e vergonha. Gênesis capítulo 3, verso 8. Menise? Quando ouvir a voz do Senhor Deus, que ele andava no jardim pela viração do dia,
escondendo-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. E antes de ouvir, o que aconteceu? Eles estavam andando natural, pelados, sabiam que estavam pelados, mas como eram dois seres pecadores, um não tinha vergonha do outro. Eles não tinham vergonha, eles tinham vergonha quando se apareceu o quê? Um ser mais santo do que eles. Porque eles iam ver que o pecado deles ia ser exposto. O homem foi criado à imagem de Deus e por esse motivo, todos possuem em sua consciência o conhecimento inato de Deus. Nenhum ser humano não tem conhecimento de Deus. Mas o umbandista, o satanista, a pessoa que está na África, está na Índia, a pessoa que está lá no meio da Amazônia, todo mundo tem no coração o conhecimento inato de Deus, que chama sensus divinatis. É o senso de que tem um ser superior que está regendo todas as coisas. O homem foi criado à imagem de Deus e por esse motivo todos possuem em sua consciência o conhecimento inato de Deus, o que torna o homem indesculpável pelos seus pecados, pois tendo consciência de Deus, não o glorificaram como Deus. Romanos capítulo 1, verso 21. Porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-se-lhes o coração insensato. Então o coração daqueles homens, sabendo quem era Deus, sabendo que a condição deles de pecado, todo mundo que peca e age como age, sabe que está fazendo errado, não glorificaram a Deus. Não glorificaram a Deus nem lhe deram graças como? Obedecendo. Ao invés de obedecerem a Deus, eles obedecem ao seu próprio coração. Antes, ao invés de obedecerem a Deus, de glorificarem o Senhor através da obediência, eles se tornaram nulos em seus próprios raciocínios. Eu olho para mim e falo assim, não tem nada a ver, não tem nenhum problema. Obscurecendo-lhes o coração insensato. Então, quanto mais eu me afundo na minha humanidade, mais o meu coração ele fica escuro. No verso 20 anterior, porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas por Deus. Então, só de você olhar o que Deus criou, você vê Deus. E aí ele fala, esses homens, que homens? Esses homens que nós lemos no verso 18, são os homens que trocaram a perversão, detendo a verdade e propagando a injustiça, e tais homens são por isso indesculpáveis. Você sabe que você está errado, e mesmo assim você age do jeito que você quer, que o seu coração deseja. Por causa da natureza corrompida pela queda, o homem não apenas perdeu a comunhão com Deus, e tornou-se pecador, mas se tornou também incapaz de salvar a si mesmo. A partir do pecado, não havia mais comunhão com Deus. É aquilo que nós falamos. Não adianta você querer se purificar, abandonar o pecado pelas suas próprias forças e energias que você não consegue. Por isso que é tão ineficaz todas essas propostas de casa de recuperação, casa disso, casa daquilo, reunião de alcoólicos, isso, narcóticos, aquilo. Por quê? As pessoas elas estão usando com as próprias forças, tentando se libertar de algo que eles não vão conseguir se libertar. Toda vez que a pessoa tiver uma dificuldade e ela foi exposta àquela condição, ela cai. Toda vez. Então, por isso que a gente trabalha com a condição do aconselhamento bíblico, porque o aconselhamento bíblico ele traz a exposição do coração humano a partir da palavra de Deus. E aí o que acontece é que ou a pessoa se conserta, ou ela descamba de vez. Se ela é um filho de Deus, ela vai se corrigir. Por causa da natureza corrompida pela queda, o homem não apenas perdeu a comunhão com Deus e tornou-se pecador, mas se tornou também incapaz de salvar a si mesmo. Isaías 64, 6.
Mas todos nós somos como o imundo, e todas as nossas justiças como trapo de imundícia. Todos nós murchamos como a folha, e as nossas iniquidades como o vento nos arrebata. No Antigo Testamento em especial, qual que era a enfermidade que a pessoa era tratada como imunda? Lepra. Então ele olha e fala da visão de Deus em relação a mim e a você. Todos nós somos como os leprosos. E todas as nossas justiças, tudo que eu acho que eu faço que é certo, tudo que eu acho que eu faço que é certo, como trapo de imundícia, que nós já falamos que era o pano usado pelas mulheres no deserto após a menstruação. Todos nós murchamos como a folha. Ou seja, ele vem trazendo a condição minha e sua, que nós não temos vigor nenhum. Nós não temos capacidade nenhuma de resolver os problemas. E as nossas iniquidades, como um vento, nos arrebatam. Você firma seus pés, mas mesmo assim a iniquidade, o desejo do seu coração faz com que você caia. O pecado do homem caído é o mesmo de Adão. Qual que é o pecado de Adão? E qual que é o pecado do homem caído? Pecado de Adão? Qual é o pecado de Adão? Desobediência. Mas ele desobedece para fazer o quê? Para obedecer quem? A preguiça dele. Obedecer a si mesmo. É o ídolo do coração. É o amor dele. O pecado do homem caído, eu e você, é o mesmo de Adão. Quando que nós pecamos? Quando nós decidimos fazer o quê? Nossa vontade. Ao invés da vontade de Deus. De uma forma consciente. É o que o texto falou. Todos nós sabemos o que nós estamos fazendo e mesmo assim fazemos. O pecado do homem caído é o mesmo de Adão. O amor por si mesmo. O desejo e a determinação em ser o dono da sua vida e igualar-se a Deus. Então, desde a criação do homem, a maior vontade do homem é ser igual a Deus. Ser aquela pessoa que cumpre o seu desejo e a sua vontade. Em que satisfaz. E Tiago fala que a pessoa pede, não recebe, porque ela pede mal para satisfazer os seus próprios desejos, as suas próprias vontades. Por que que eu peço o que eu peço? Por que que eu quero o que eu quero? Para satisfazer o meu próprio desejo. Falava essa semana com uma pessoa. Oro para que Deus te faça próspero. Mas eu oro também para que Deus não permita que a tua prosperidade te afaste dele. Então não há problema em você ser próspero, não há problema em você ter uma casa na praia, você ter uma casa de campo, ou você ter recursos. O problema é que muitas vezes esses recursos, essas situações te afastam de Deus. Então a pessoa liga para mim, pastor, não posso ir para o culto porque eu vou fazer tal coisa. A decisão da pessoa é, eu prefiro fazer tal coisa ao invés de ir para a casa do Senhor. Essa é a decisão da pessoa. O amor por si mesmo, o desejo e a determinação em ser o dono da sua vida, igualar-se a Deus. E as mulheres têm sido altamente impactadas nessa geração a respeito disso. Você não pode depender de ninguém. Você não pode precisar de ninguém. Você não pode isso, não pode aquilo. Você tem que ser independente, você tem que ser empoderado, você tem que fazer aquilo. E aí tem sido vendida uma ideia para mulheres que têm sido, na sua grande maioria, opressas por homens que não são homens segundo a palavra de Deus. E aí elas tentam de alguma maneira resolver a dificuldade delas de uma forma também errada, pecaminosa. Eu sei que está todo mundo errado. Mas eu não posso justificar o meu pecado diante do pecado do outro. Porque o governo não me dá condições financeiras de ter uma moradia, eu invado a casa da Menísia. Não, mas é a minha justificação. Isso chama-se racionalização. Eu monto um raciocínio tal que justifica aquilo que eu estou fazendo. Eu tenho uma esposa, mas ela não me ama, então eu arranjo uma amante. É uma justificação. Continua errado. Então eu não posso usar o pecado do outro para justificar o meu pecado. É o tal do vitimismo. Que é o que a geração de hoje tem trabalhado com grande força.
A culpa não é minha, a culpa é do outro. A culpa é do diabo, a culpa é do governo, a culpa é do Lula, que não deu a picanha. Antes a culpa é do Bolsonaro, a culpa do presidente Trump, o presidente não sei das quantas, o meu pai que não cuidou de mim. A negação de si mesmo é o primeiro passo para reatar a comunhão perdida na queda. Como que eu estabeleço a comunhão de novo com o Senhor? Lucas 9, 23. Dizia a todos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue. Dia a dia tome a sua cruz e siga-me. Não é uma negação de um dia. Dizia a todos: se alguém quer ser cristão, se alguém quer ser discípulo de Cristo, se alguém quer agir como um salvo, a si mesmo se negue dia após dia. Se negue, tá? A si mesmo se negue. O que é se negar? Eu tenho direito a uma coisa, eu tenho desejo por uma coisa, eu digo não. Eu nego. Feliz Dia das Mães. Deus abençoe. Amém. A si mesmo se negue. Eu digo não à minha vontade. Apesar de eu não querer agir dessa maneira, eu ajo em prol do próximo. Negue a si mesmo. Uma vez só? Não. Dia a dia você tem que fazer o quê? Tomar sua cruz. Que cruz é essa? Negar a si mesmo, negar a minha vontade, negar o meu querer. E aí, após fazer isso, o que eu faço? Eu me mostro como um seguidor, um filho de Deus realmente. A negação de si mesmo é o primeiro passo para reatar a comunhão perdida da queda. Por quê? Foi exatamente onde Adão caiu lá atrás. Quando ele poderia dizer não para Eva, ele disse sim. Por que ele fez? Entendeu? Só no céu que a gente vai saber por que ele, vendo toda aquela cena, ele ainda participa daquela cena. Mas qual o maior exemplo que nós temos? Cristo. Romanos 15, 3. Romanos 15, 3. Porque também Cristo não se agradou a si mesmo, antes como está escrito: as injúrias dos que te ultrajavam caíram sobre mim. Porque também Cristo não se agradou a si mesmo. Cristo, o autor da vida. Cristo, o Filho de Deus. Cristo, perante a qual todas as coisas foram criadas. Ele tinha autoridade para fazer e desfazer. Com o sopro da sua boca, ele pode destruir todas as coisas. Quando em Apocalipse ele vier, ele vai fazer o quê? Ele vai fazer com que todas as coisas elas sejam renovadas. Através do fogo. É a ação de Cristo que vai fazer isso. Em todo o seu momento, em todas as condições em que ele estava passando, ele podia dizer: não, eu não aceito. Quando ele ora ao Pai lá no Monte do Getsemane, ele ora ao Senhor, fala: se possível, faça de mim esse cálice. Mas ele poderia não fazer? Poderia. Ele poderia fazer o que ele quisesse. Ele era Deus. Ele é Deus. Mesmo assim, o que ele faz? Ele nega a si mesmo. Ele deixa de fazer a sua própria vontade para cumprir aquilo que tinha sido designado, para cumprir aquilo que tinha que ser feito. Cristo não agradou a si mesmo e ele é o nosso maior exemplo. Amém? São 10h20, eu não vou começar uma outra pergunta, porque não vai dar tempo de acabar. Nós vamos adiantar o nosso intervalo para as 10h20, e nós vamos ficar até as 10h20, 35, e aí a gente retorna um pouquinho mais cedo. Amém? Por enquanto, Deus te abençoe e te conceda a graça.